Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou falar sobre quero adotar, quanto tempo vou esperar, né? Então assim, eu já falei sobre esse tema em outros momentos, aqui estou renovando isso porque ainda é uma pergunta muito frequente, é a pergunta que, talvez a pergunta que eu mais ouça nesse assunto da adoção, né? E vale a pena reprisar isso, lembrando, fazendo menção aos que aqui estão, que quem quiser ver, tem mais 2 vídeos falando sobre isso aí nessa mesma playlist aqui do Passo a Passo para Adoção, tá? Eu sou o Leandro Canavar, sou advogado, graduado e mestre em Direito, sou apaixonado por esse tema da adoção, família, criança, adolescente, enfim, gosto muito desse assunto. E se você tem gostado, se inscreva no canal, dá um like, compartilha, comenta aqui conosco, isso contribui, né? Fortalece o nosso desejo de continuar produzindo. E já agradeço a todos os comentários, muito legal as mensagens que venho recebendo, fico muito feliz. Então, de forma breve e objetiva, como é o nosso propósito aqui, eu trago mais uma vez um vídeo sobre quanto tempo demora para adotar, né? Estou aqui, anotei aqui, se quero adotar, quanto tempo vou esperar, ou quanto tempo demora para adotar, ou estou na fila, e estou aqui aguardando, vou aguardar por quanto tempo? Esse é o contexto, né? Ou ainda nem iniciei ainda, né, o pedido de habilitação para adoção, como é que eu faço, né? Como é que você faz? Tem um passo a passo aí, segue os vídeos, volta lá alguns vídeos que tem lá como é que você faz. Mas aqui falando sobre o tempo, quanto tempo leva? Por que demora? Ou será que demora mesmo? Qual é a perspectiva disso? Qual é a visão sobre isso, né? Sobre essa questão da demora ou não? Pessoal, aqui, obviamente, eu vou tentar falar de uma forma diferente daquela que eu já falei nos vídeos anteriores, mas é claro que pode ser que tenha muitos pontos em comuns do que eu já disse lá, né? Aqui é uma complementação, é uma reprise, por ser importante esse tema. E aí o tempo, pessoal, ele é muito relativo, tá? Ele é relativo. Ah, Leandro, não vem com essa de tempo ser relativo. Mas é sério, pessoal, por que é relativo? Porque ele depende de uma série de variáveis. Ele não é assim, não é matemático. Ah, não, vai demorar tanto tempo. Não, não é matemático. A gente está lidando com situações, a gente está lidando, pessoal, com parentalidade, a gente está lidando com formação de família por uma via extraordinária, ou seja, que é uma via diferente, que é a via da adoção, né? A via natural, a via biológica, certo? Agora essa é uma via extraordinária, uma via diferente, que tem as suas peculiaridades, tem os seus detalhes mais particulares dessa parentalidade, desse exercício de parentalidade. E aí quando você vai para um caminho da adoção, você tem muitas regras, né? E essas regras elas visam proteção da criança ou adolescente que está em situação ou esteve em situação de vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade social, esteve em situações graves, por isso o Estado vai lá e tira essa criança, esse adolescente da origem deles, seja lá onde eles estão, se estão na rua, se estão na casa de alguém, se estão na casa de um pai, da mãe, né? Enfim, o Estado vai lá e tira essa criança porque ela estava numa situação de vulnerabilidade, estava passando risco, estava numa situação grave, tá? E aí o Estado vem e protege essa criança, só que o Estado precisa colocar essa criança de novo num seio familiar, e muitas vezes não é possível colocar lá naquela família de origem, nem nos parentes daquela família de origem, nem no tio, nem a avó, nem ninguém, enfim, a situação não está complicada, não dá certo, então vamos colocar essa criança ou esse adolescente numa família que a lei chama de substituta, né? Aqui vamos dizer as famílias adotivas, as famílias por adoção, que a gente não usa muito essa expressão substituta, é só um termo técnico, né? Enfim, e aí o que acontece então? Quando você resolve adotar, você tem que ter em mente que além de todas essas regras, que até alcançar, as regras são por quê? Para proteger, como eu já disse, para proteger essa criança e adolescente, para ela não passar por situações ruins novamente, né? E o judiciário, ele quer ter certeza, a sociedade quer ter certeza, o judiciário quer ter certeza de que você, se você for pretendente, você está realmente convicto, determinado a adotar, né? Não é um test drive, né? Não é uma aventura, é real, não tem volta, né? É um passo sem volta, né? Então o judiciário ele quer ter essa certeza de que você está fortalecido ou fortalecida, determinado ou determinada a seguir com a adoção,
certo? Então, toda essa regra, essa burocracia para poder, enfim, chegar, né, no momento de conhecer uma criança. Então, passada pela habilitação, você entendendo melhor o que é adoção, as consequências, todos os desafios inerentes, as características, você entendendo melhor isso, você vai se habilitar. Ou seja, você estará apto, né, para receber uma criança ou adolescente. E aí, esse estado de habilitação é algo que, né, pode demorar bastante ou demorar menos, a depender do perfil de criança para o qual você se candidatou, você se colocou à disposição. Então, se você se coloca à disposição ali para adotar uma criança de 0 a 3 anos de idade, esse é um perfil extremamente complexo, no sentido de que a fila que existe de famílias já é extensa. Então, já existe inúmeras famílias que ali aguardam, tá? Buscando esse mesmo perfil. Então, você vai para um lugar na fila um pouquinho mais distante aí. Você vai aguardar provavelmente alguns anos até ser chamado para essa adoção. Agora, se você tem um perfil de 0 a 6 anos de idade, já é uma outra coisa. Se você tem um perfil de 0 a 10 anos de idade, de 0 a 12, 13, 14, 15, 16, 17, já é um outro cenário, tá? Por quê? Geralmente, as crianças, vou falar de uma forma geral no Brasil, cada região vai ter uma pequena diferença, tá? Cada região do Brasil tem diferenças de adoção, de estatística, etc. Mas de uma forma geral, para o Brasil, né, se a gente falar em públicos acima de 7 anos de idade, acima, de 7 para cima, 10, 11, 12, nessa faixa, que estejam em grupos de irmãos, ou seja, tem 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, são todos ali, os 4 estão acolhidos, ou que tem alguma doença, alguma deficiência. Se você colocar esse grupo que eu estou falando aqui, já são grupos em que a adoção, ela é mais rara. A gente não tem muitas famílias que estão dispostas a adotar esse perfil. E quando tem essas famílias, essas adoções ocorrem de forma muito rápida, tá? Então, eu não estou querendo aqui dizer para você aumentar o seu perfil por aumentar. Isso é uma fala muito presente nas minhas diversas apresentações que eu já fiz. Então, assim, você, claro, tem que estar certo ou certa de que está disposta a adotar perfil A, B ou C. Não vale a pena você aumentar perfil, aumentar a idade, por exemplo, alargar esse perfil por conta da pressa. Isso vai dar errado, tá? Então, nossa, Leandro, mas tão duro assim, então, exato, vai dar errado. Se você sempre sonhou em ter uma criança de 0 a 3 anos e daqui a pouco, de um dia para o outro, resolve adotar uma criança de 12, vai dar errado, né? Vamos com calma, né? Você precisa entender quais são as demandas de uma criança de 12 anos de idade, precisa entender que essa criança ela já vem com muita bagagem, com muito histórico, você precisa conhecer, de preferência estar em contato com crianças dessa idade, se possível, contato com crianças de acolhimento de instituições que estejam nessa idade, para que você possa entender melhor essa dinâmica e as demandas que ali virão, né? O desafio é grande, como eu disse, não é uma aventura, é um caminho sem volta, tá? Inclusive, se você dá esse passo e depois quer recuar, você pode sofrer consequências disso, como ação criminal, né, ação civil de indenização, ter que pagar pensão alimentícia para essa criança. Então, ou seja, não dá para, assim, pode até inclusive ser punida e ser retirada do cadastro da adoção, tá? Então, assim, você não pode dar esse passo em falso. Para seguir adiante, tem que ter muita segurança, muita firmeza naquilo que você deseja, tá? Então, assim, essas adoções desse perfil, ela tende a ser mais rápida. E ela, ao mesmo tempo que ela tende a ser mais rápida, ela é preocupante, porque elas são adoções mais complexas. Convenhamos, pessoal. Veja bem, a gente está falando de adoções de crianças de mais idade, ou de grupos de irmãos, ou de crianças com deficiência, com algum problema de saúde. É óbvio que são perfis que demandam mais, né? Não tem como a gente comparar uma criança de 3 anos com uma criança de 12, já adolescente, né? 12 propriamente já é adolescente, é o início da adolescência, de 12 a 17, né? Então a gente está aqui num cenário de situações completamente diferentes.
Adotar uma criança de 3 anos é completamente diferente do que adotar uma adolescente de 12 anos. E aí são cenários completamente diferentes que precisam ser avaliados com muita atenção. Não dá para se aventurar. Lembrando que quem se aventura acaba se frustrando. Além das consequências legais, que são, como eu falei, as punições aí, que tem uma punição que não é a justiça que faz. Tem a punição que é a punição que a gente fica depois, né? Que essas pessoas ficam, sofrem horrores, né? Enfim, tem um desgaste psicológico, desgaste financeiro. Então, assim, não vale a pena se aventurar, tá? Apenas vá adiante se você deseja, certo? Então, aqui falei um pouquinho mais, né, sobre por que o processo demora, quando demora, né, deu um pouco uma noção a mais sobre isso, de uma forma um pouco diferente daquilo que já foi dito em vídeos anteriores. Talvez tenha pontos parecidos, como eu disse, mas né, por uma questão óbvia, ou seja, a gente está falando, reprisando um tema. Então, se você gostou, se inscreva no canal, dá um like aqui nesse vídeo, comenta, compartilha, isso me incentiva a continuar produzindo. Dúvidas? Postem aqui também e até breve.